Glória a Deus. Sabe que eu acabei de fechar aqui com o pastor, gente? O horário. Quantos ficam comigo aqui até meia-noite hoje? Diga amém. Então amém. Glória a Jesus. Você está comigo. Olha, não pode mentir. Crente não mente, viu? Só um amém? 2 amém? Eu disse que crente não mente, amém? Glória a Jesus. Abra a Bíblia comigo lá no Evangelho de João. João, capítulo 4. Glória a Deus. Nós vamos ler um texto aqui nessa noite. E Deus vai falar com você aqui nesse lugar. Quantos vieram ouvir a voz de Deus aqui essa noite? Aleluia. Deus vai falar com você, querido. Em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler de 39 a 42. Glória a Deus. Todos acharam, amém? Dá uma olhadinha do lado, vê quem está sem, você vai ler com alguém, amém? Ninguém vai ficar sem ler conosco aqui essa noite. É muito importante que você saiba o que Deus está comunicando aqui nesse lugar. João 4,39. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tenho feito. Aproximando-se dele, os samaritanos rogaram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Quantos dias, queridos? E por causa das suas palavras, muito mais creram nele. Dizia uma mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, agora nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Diga amém. Diga: o meu Jesus é o Salvador do mundo. Você pode deixar a sua Bíblia do lado e começar a aplaudir o Salvador do mundo? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Toda honra, toda glória, Senhor, seja dado a Ti aqui essa noite. Oh, toda honra, toda glória, Senhor. Toda honra, toda glória, receba. Salvador do mundo. Oh, Jesus, Tu és o Salvador do mundo. Aleluia. Glória. Chega lá, vamos se dequebe, alabramias. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, transforma, Senhor, os corações aqui nessa noite, para receber a indestrutível, a sempre viva, a Deus, a poderosa semente da palavra de Deus, em o nome de Jesus, Pai, de maneira, Senhor, que uma semente, ao cair nesse solo fértil, Deus, ela venha dar seus frutos a 30, a 60 e a 100 por uma apenas, Deus, em nome de Jesus. Amém, gente? Se assente aí, estou tão feliz de estar aqui hoje com você, viu? Essa igreja é maravilhosa, amém? Eu disse que essa igreja é maravilhosa, amém? Nela eu sou feliz todas as manhãs de sábado aqui, viu, queridos? Nela eu sou feliz todas as manhãs de sábado aqui, com os alunos da escola de líderes. Já há um tempo nós estamos passando as manhãs de sábado aqui juntos, desde março. Então nós temos já 4 meses de estrada aqui na escola, amém? São 7 alunos, e eu louvo a Deus pela vida deles, pela oportunidade que o pastor Edu e a sua esposa, a missionária Lu, deram para mim vir e somar junto com esse trabalho aqui, amém, queridos? Edu, pastor Eduardo, uma bênção esse homem, amém, queridos? Me coloco aqui debaixo da sua autoridade, viu, querido? Debaixo da sua autoridade. Menino bom, viu, gente? Pensa no menino bom. Agora dobra. É o pastor Eduardo, viu, queridos? O probleminha dele é só aquele, mas é bom. É bom, queridos. Agora vou ter que falar o problema, né? O
problema do Edu, gente, é o time que ele torce, só isso. Tá, queridos? No mais, olha, é uma benção, viu? Deus colocou uma mensagem no meu coração para falar sobre o seu aqui nessa noite, chamado Coisas do Meu Jeito e Coisas do Jeito que Deus Quer. Diga, coisas do meu jeito e coisas do jeito que Deus quer. Você falou que vai ficar comigo aqui até meia-noite, hein? Glória a Jesus. Quantos têm um propósito de Deus aqui em sua vida? Diga amém. Querido, nenhuma circunstância é maior do que o propósito. De novo, quantos têm propósito de Deus aqui essa noite? Diga amém. Nenhuma circunstância é maior do que o propósito. Nenhuma adversidade, nenhum problema é maior do que o propósito. Posso ouvir um amém? Por quê, pastor? Porque toda circunstância, problema, lutas, adversidade, passa. Toda circunstância, queridos, passa. Mas o propósito de Deus fica. Diga amém. O propósito de Deus, queridos, é eterno. Não é efêmero. Não é passageiro. O propósito de Deus prevalece. Essa história que nós acabamos de ler, uma parte apenas, olha, do 39 ao 42, dá basicamente 4 versos, 4 versículos nós lemos, 4 versículos, mas tudo isso tem um contexto, queridos, tem um contexto, e eu quero contar para você um pouco dessa história. Jesus precisava chegar até uma terra, até um lugar, e Jesus, queridos, tinha 2 opções para chegar até esse destino. O lugar, querido, onde Jesus tinha que ir, diz aqui o texto, no capítulo 4, no versículo 2 e 3. Se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia e voltou outra vez para Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus tinha que ir até a Galileia. Então Jesus tinha 2 opções para chegar ao seu destino. Ou Jesus dava a volta, ou Jesus cortava Samaria. Lembrando você que o trajeto mais curto era o de cortar Samaria. Levava 3 dias. Se Jesus desse a volta para não entrar em Samaria, Jesus levaria 6 dias. O texto não diz o porquê que Jesus foi para Samaria. Se era pressa, ou se Jesus tinha muitos outros compromissos. O fato é, queridos, que Jesus fez questão de passar por Samaria. E Jesus chama os seus discípulos para ir. E os discípulos ficam olhando a circunstância. Os discípulos ficam olhando o problema. Sabe por quê, queridos? Porque esses homens sabiam que Samaria era um território proibido. Diga, território
proibido. Só os homens. Território proibido. As vozes masculinas aqui estão... Vamos ver as mulheres. Diga território. Parou, gente. Proibido. Mostraram porque veio. Falo que essa igreja é maravilhosa, eu fico cada vez mais surpreso, né? E eles ficam olhando para a circunstância, porque sabem que o território é um território proibido. Queridos, havia uma desavença entre judeus e samaritanos milenar. Já faziam 1000 anos, até aqui esse dado momento, 1000 anos, que os relacionamentos foram cortados. As pontes que haviam, os laços que uniam, foram cortados. Não existiam mais. Porque quando Salomão morreu, quando o rei Salomão faleceu, queridos, Israel eram 12 tribos e uma capital apenas, chamada Jerusalém. Quando ele falece, essas 12 tribos se dividem. 10 tribos vão para o norte. E levanta-se um general no meio dessas 10 tribos e uma nova capital, chamada Samaria. 2 tribos vão para o sul. E ali, queridos, já existia a capital, Jerusalém. E aí, queridos, 2 motivos bem acentuados são a causa dos atritos que essas 2 tribos agora vão ter. Pensa você, não perca o fio da meada, queridos, não perca. Os judeus não aceitavam o casamento misto dos samaritanos. Por quê? Porque a Assíria era um reino que oprimia Israel no reino do norte. A Assíria, queridos, levou cativo todo Israel, a tribo do norte, e os que ficaram eram velhos, eram doentes, inválidos, eram crianças. E o rei da Síria levava para essa terra onde ficaram os remanescentes, povos de outras raças, de outras nações. E então Israel acabava se misturando, porque casavam-se, filhos nasciam. Então os judeus não aceitavam, queridos, essa mistura. E isso afastavam eles cada vez mais uns dos outros. E o segundo motivo, queridos, é que pelo fato dos judeus não aceitarem, por causa desse problema, então eles decidiram criar um templo, uma cópia exata do templo de Salomão, na capital, Samaria. Você crê nisso? E quando construíram esse templo, aí ficou cada vez pior, queridos, o convívio. Porque aí, queridos,
Os judeus samaritanos ficavam no seu templo pregando da seguinte maneira: Deus não está mais em Jerusalém. Deus agora só está aqui em Samaria. Deus agora só opera aqui no nosso meio. E lá no sul, na tribo de Judá, a pregação era assim: Deus não está com os samaritanos. Deus não é Deus dos samaritanos. A mão forte de Deus está aqui. A mão forte de Deus só opera aqui. E ficavam desse jeito, queridos, disputando Deus, fazendo de Deus como se fossem suas propriedades. Vocês não precisam olhar para aquele lado. A casa de Deus tornou-se esse lugar. Deus mora aqui. Não olhem para aqueles irmãos, eles estão amaldiçoados. É só aqui que Deus fala, que Deus cura. É só aqui que você recebe milagre. Estou contando para vocês porque é que judeus e samaritanos não passavam na mesma porta. Para vocês entenderem por que os discípulos olhavam para a circunstância e não queriam que Jesus pegasse aquele caminho até a Galileia. Diga misericórdia, pastor. Além, queridos, de levantarem esse templo, essa cópia exata do templo de Salomão, eles também levantaram um sacerdócio paralelo ao instituído por Deus. Porque o sacerdócio instituído por Deus era que todo o sacerdote deveria sair da tribo de Levi. Então, queridos, os samaritanos sentiam essa necessidade de que Deus estivesse presente na vida deles, no meio deles. Sentiu a necessidade de ter essa aprovação de Deus, queridos. Mesmo fazendo as coisas do seu jeito. Mesmo fazendo, queridos, não está difícil dos nossos dias, sim ou não? A religiosidade entra, queridos, no coração de qualquer crente, de qualquer igreja. Quando nós não compreendemos que nós somos seres temporais e Deus é um ser atemporal. Ou seja, Deus está acima do tempo. Na eternidade, queridos, onde Deus está, não existe tempo. Aonde eu estou, existe tempo. Deixa eu te falar uma grande verdade. Posso, queridos? Deus não é evangélico. Deus não é pentecostal, protestante, espírita, católico. Deus não é muçulmano. Deus, queridos, é Deus. Deus, querido, é o Todo-Poderoso, que está acima de todas as coisas. Deus está acima do tempo, queridos. Deus não é propriedade de ninguém.
Deus é proprietário de todas as coisas. Posso ouvir um amém? A religiosidade entra, queridos, quando eu não compreendo essa questão. O céu, irmãos, vai ser um lugar de muitas surpresas. Quem a gente acha que vai encontrar lá, não vai estar lá. E quem a gente menos espera, vai estar lá. Lugar de surpresas. Tem crente achando que vai chegar no céu e vai encontrar 3 deuses. Lugar de surpresas, queridos. Sabe, queridos, essa é a grande síndrome de Caim. Coisas do meu jeito é a grande síndrome de Caim. Adão ensinou os seus 2 filhos a cultuarem a Deus do mesmo jeito. Adão ensinou os seus 2 filhos a ofertarem a Deus do mesmo jeito. Mas Caim não. Caim devia achar que Deus era um ser folgado, exigente. E então Caim disse: não tem que ser do jeito de Deus, tem que ser do meu jeito. Coisas do meu jeito, queridos, é a grande síndrome de Caim. Quando a gente faz as coisas do nosso jeito e não do jeito que Deus quer, então nós viramos um Caim. Diga misericórdia, pastor. E parece, querido, que entre as 2 tribos, a do norte e a do sul, Deus escolheu uma para que dali saísse também a linhagem de Jesus. Então Jesus ficou conhecido como o leão da tribo de Judá, a tribo que estava no sul. Os nossos irmãos, na verdade, samaritanos, já estavam desviados a tempo. Amém, gente? Já estavam desviados a tempo, querido. Jesus chama os seus discípulos para ir a Galileia, mas por esse caminho vamos passar por Samaria. Ah, mas aí o que salta diante dos olhos desses homens? A circunstância. O problema. Sabe, queridos, esses homens começaram a reclamar, esses homens começaram a murmurar. A maioria das pessoas que reclamam são pessoas que ficam olhando para o momento, para a sua atual circunstância. Olham para o tempo. A palavra do Senhor diz que nós não somos cidadãos da terra, mas que somos cidadãos do céu. Queridos, nós precisamos entender, compreender essa questão. Deus está num tempo diferente do nosso. Deus está na eternidade. E lá, queridos, não existe tempo. Aqui existe tempo. Aqui existe tempo. E nós aprendemos a olhar por 3 dimensões do nosso tempo: passado, presente e futuro. O diabo olha para o seu passado. O diabo acusa o teu passado.
As pessoas olham para o seu presente, quem você é, o que você faz, as coisas que você tem. Deus não olha para o seu passado, Deus não olha para o seu presente. Deus olha e te vê lá no seu futuro. Posso ouvir um amém? Deus olha e te vê lá no seu futuro, querida. Deus olha e te vê lá na frente, querido. Todas as vezes que você dobrar seus joelhos e perguntar para Deus sobre sua vida, Deus sempre vai te responder no futuro, porque Deus está onde, queridos? Na eternidade. Quantos estão entendendo isso aqui? Então para de ficar olhando para a sua circunstância. O problema de quem fica olhando para a sua atual circunstância, sabe qual é? É de cair nessa cilada de Satanás. O diabo quer que você ache que a sua vida vai ser assim, do jeitinho que está hoje, para o resto da sua vida. O problema de ficar olhando para a sua atual circunstância é esse, de você cair na mentira de Satanás, de que você vai morrer assim, desse jeito. Diga, está amarrado, repreendido, cancelado, anulado, rejeitado, queimado, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele olha o seu futuro. Deus te vê lá na frente, querida. Deus te vê lá na frente, meu querido. Aleluia, glória a Jesus. Deus te vê lá na frente. E graças a Deus que Ele nos ensina a andar pela fé, não é à toa, querido. A proposta de Deus, sabe qual é? É de que o meu justo viverá pela fé. E o que será fé, né, queridos? Parece que Deus tenta colocar um pouco da sua eternidade dentro de nós. Ei, aprenda a olhar lá na frente. Fé, queridos, é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é a prova das coisas que se espera. Se fé não for uma pitada da eternidade dentro do crente, eu não sei o que é então. Aleluia! É por isso que Deus não se lembra do seu passado. É por isso que Deus não fica te condenando. É por isso que Deus não fica te apontando o dedo, te acusando, querido. Porque Ele não olha para o seu passado e muito menos para o seu presente. Diga, ô glória! Nós precisamos entender isso, querido. Sabe, nós precisamos aprender mais de Deus, querido. Posso ouvir um amém? Eu preciso aprender mais de Deus. Até porque, queridos, isso eleva até o nosso nível de conversão, você acredita? Olha, me permite dizer isso, mas eu olho para muitos crentes e eu vejo um nível muito baixo de conversão na vida deles. Porque eu ouço cada barbaridade sobre Deus, queridos. Sabe o que eu ouvi hoje? Hoje, nessa tarde, queridos, eu tive que repreender duas servas do Senhor, porque eu ouvi elas dizer, sabe o quê? Uma declarou assim para a outra, ai, tomara que Deus permita mesmo que essa criancinha caia enferma, para a mãe dela aprender e vir aqui se arrepender e te pedir perdão. Gente, que nível de conversão! Eu falei, não, querida, você está equivocada. Não é assim que Deus trata, não é assim que Deus trabalha. Ah, mas você acha justo a mãe dela ficar acusando ela de ter feito isso, de ter feito assado? Você acha? Eu falei, querida, olha, vamos deixar para Deus a vida dela, vamos. É melhor deixar para Deus do que achar que Deus vai
pôr enfermidade na vida das pessoas e tratar com elas desse jeito. Sabe por que nós falamos isso? Porque nós somos temporais. Porque nós estamos presos aqui, queridos, nesse tempo presente. Sabe por que nós não conseguimos superar as amarguras, os traumas da nossa vida? Sabe por que a gente não consegue perdoar os outros, abraçar e dizer, querida, eu te perdoo, sabe? Olha, não tem mágoas, sabe por que não conseguimos? Porque somos igualzinhos esses discípulos. Estamos amarrados, agarrados aqui nesse tempo presente, queridos. Deus está querendo enfiar um pouco de eternidade em nós. Mudar nossa visão, nosso conceito, nosso coração, queridos. E nós ficamos presos aqui e agora. Não sou Gil Gomes, mas ficamos presos aqui e agora. Quantos lembram do Gil Gomes? Parou. Parou. Mas queridos. Sim ou não? Sim. Aí nós corremos esse risco, queridos, de colocar Deus numa caixinha e achar que Deus trata com os outros desse jeito, queridos. O nosso nível de conversão é baixo, sabe por quê? Porque nós conhecemos pouco também. Nós conhecemos pouco Deus. E sobre o Espírito Santo, então, meu Deus, quase nada conhecemos a respeito. E então espera-se o que do crente, né? Espera-se o que? Essas pérolas. Aí saem essas pérolas assim. Aí eu chego a achar que para os outros não tem solução. Deus não pode fazer, Deus não pode converter, Deus não pode mudar, operar, curar, libertar. A gente acha. Por quê, queridos? Está raso. Está muito baixo o nosso nível de conversão. Aí nós estamos cantando aquele louvor, né? Quem te viu passando pela prova e não te ajudou. Como é que é o resto, gente? Gente, será que Deus quer isso mesmo, realmente? Será que nós não estamos aqui igual os samaritanos? Deus não está lá, Deus está aqui. Será que nós não estamos igual esses irmãos, queridos? É aqui que a mão forte de Deus está, o milagre de Deus está aqui. Será que nós colocamos Deus na nossa caixinha? Um ser tão imensurável, tão inteligente, queridos. Uma vez eu ouvi uma coisa e eu falei, gente, é a pura realidade. Eu ouvi uma vez, queridos, alguém dizer que Deus se tornou vítima da sabedoria do homem. E é verdade, queridos. Porque nós estamos cheios de falar, olha, Deus é que falou, Deus é que mandou, Deus é que fez. E fez é nada, falou é nada. Somos assim, queridos. Queremos os microfones para soltar essas pérolas. Em Cachoeira Paulista, recentemente, nós passamos uma situação assim. Uma mulher pegou o microfone, foi à frente e disse, olha, Deus me pediu um filho. Eu já tenho 2. Deus me pediu para ficar grávida mais uma vez. Aí ela ficou grávida. Só que com 4 meses o neném morreu. Foi um aborto espontâneo. Aí ela falou, sabe o que para mim? Ela falou assim para mim, sabe? Deus falou comigo. Falou, querida. E o que ele disse? Ele falou assim, olha, eu fiquei muito alegre de você aceitar ter mais um filho, mesmo eu sabendo que você não podia. Mas só de ver a sua alegria, para mim já foi suficiente. Então eu vou levar o seu filho. Ô, gente,
É muito raso o nosso nível de conversão, queridos. É muito raso. Sabe, queridos, eu preciso aprender mais de Deus. Eu preciso conhecer. Eu preciso saber quem Deus é. O que Ele pensa. As coisas que Ele gosta. Como Ele opera. Queridos, senão eu vou ficar fazendo por aí, sabe, as coisas do meu jeito. Deus se tornou vítima da sabedoria do homem. Diga misericórdia. Sabe, queridos, lendo esse texto, estudando essa palavra, essa história, eu descubro que existe uma Samaria dentro de nós. Existe um território proibido dentro de nós. Um terreno baldio que nós cercamos, usamos moerões, arames farpados e deixamos o mato ali crescer. E destruímos tudo que é caminho que dá acesso a esse território proibido. Sabe, queridos, um terreno baldio onde está ali as minhas amarguras, onde estão ali os meus medos, onde eu escondo as minhas fraquezas, um território proibido, e eu não dou direito a acesso a pessoa nenhuma. Eu tenho um conselho para você nessa noite. Eu tenho um conselho para essa igreja nessa noite. Quantos querem ouvir? Diga amém. Construa lugares, construa acessos, construa pontes para Jesus chegar nesse território proibido da sua vida, querida. Para Jesus chegar nesse território proibido na sua vida, querido. Construa caminhos, construa atalhos, se possível. Atalho, querido. Atalho parece caminhos mais rápidos, sim ou não? Construa atalhos para Jesus nessa noite, alcançar esse terreno baldio, queridos. Esse lugar que eu não permito nem a luz chegar. Não permito nem a luz chegar. Deixa eu te falar uma coisa. Está vendo isso? Sim ou não? Antes do homem pecar, na primeira dispensação chamada inocência, o homem tinha isso dentro dele. O homem tinha isso dentro dele. Depois que o homem pecou, queridos, o homem fez isso aqui, ó. Vomitou isso aqui dentro dele. Deu uma bulimia no homem e ele soltou isso para fora dele. E aí, queridos, tivemos que anotar nos papéis, para não esquecermos, para não nos perdermos. Só que eu vou te falar uma coisa, queridos, isso aqui por si só, é só teoria. É só teoria, querida. É só teoria, querido.
Isso aqui precisa voltar para dentro de nós de novo, ó. Para dentro de nós de novo, ó. Salmo 119:11. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Salmo 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Permita que essa luz, queridos, permita que essa luz entre novamente, sabe? Coma isso, queridos. Isaías declara na sua palavra que ele comeu os rolinhos da palavra de Deus. Isaías, Ezequiel, comeram, Daniel, comeram os rolinhos. Já ouviram esse termo? Comi o rolinho. Comeram. Quantos estão entendendo isso aqui essa noite? Diga amém. Você precisa parar de fazer coisas do seu jeito e fazer coisas do jeito que Deus quer. Os discípulos não queriam que Jesus entrasse em Samaria, mas Jesus via a necessidade de acabar com aquilo, queridos, com aquele mal. Jesus já não aguentava, não suportava mais Samaria ser um território proibido há 1000 anos. Há 1000 anos, Jesus já não suportava mais aquilo. Quantos estão entendendo isso aqui essa noite? Diga amém. Samaria é esse território proibido. Um lugar que eu tenho vergonha de apresentar para as pessoas. Eu não tenho coragem de levar ninguém para visitar, porque lá eu escondo quem eu sou de verdade. Vamos nos colocar de pé nessa hora, em nome de Jesus. Shaklafastra me chambarala glamasir me quebes. Asdra me ostra me chambatang darala glamasir me questro. Oh, aleluia! Existe uma Samaria dentro de cada um de nós, querido. E lá, nesse terreno baldio, que eu deixei o mato crescer, ficam os meus ódios, ficam as minhas vergonhas, minhas fraquezas. Lá eu enterro minhas falsidades. Feche os olhos, abaixa a sua cabeça aqui nessa noite. Lá nesse terreno eu guardo todo o meu orgulho, queridos. É lá onde está tudo o que não presta em nós. Porque nós somos cheios de coisas que não prestam, querido. Jesus quer passar na sua Samaria essa noite. Jesus veio para passar na sua Samaria nessa noite. Você crê? Diga amém. Então abra seu coração, queridos, porque aqui hoje, nessa hora, queridos, não existe super-homem e muito menos mulher maravilha. Oh, aleluia! Não existe, queridos. Se você acha que Jesus está interessado nas suas virtudes, você está enganado. Jesus não está interessado nos seus dons, nos seus talentos. Jesus está interessado nas suas fraquezas. Jesus está interessado, querido, em te trazer cura, em te libertar desse território. Diz que te faz mal,
Oh, Ele está aqui essa noite para te dizer: filho, você tropeçou, filha, você caiu. Eu vim aqui nessa noite para te colocar de pé. Eu vim aqui nesse lugar para te restaurar, para te curar. Chega lá, Macíria, me fastro, me amandara lá, Macíria. Oh, chega babassuri, me cansa, na glavastro, me sempre andare lá, Macíria. Oh, me chama lá, Macíria. Oh, Jesus quer passar nessa Samaria, querido. Chega de reservas, chega, abra seu coração aqui essa noite. Se renda totalmente. Para de ficar vivendo uma vida de aparências. Para de ficar usando máscaras. Para de ficar usando máscaras. Chega lá, Mabriostro, me chepra, fastro, me anda, gabassara, me cambaravacei. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Chega, bababriostro, me chamarava súbias. Oh, aleluia! Chuta cuiostro, me cheprandar, agora me cambaravacei. Oh, chuta na glamacíbia. Oh, tu és maravilhoso, Deus. Existe um rei, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que por onde um rio passar, tudo vai transformar. Você crê? Pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber no teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Existe um reino, Senhor. Aleluia. Oh, eu creio, Senhor. Águas que correm do trono, querida. Águas que curam, querido. Liberta. Águas que transformam. Oh, aleluia! Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede,
fonte, lava o meu inteirinho. Diga eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Diga, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu inteirinho. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Deus. Tu és o rio, Senhor. Sabe, queridos, Samaria também era conhecida como uma terra chamada Sicar, porque Sicar era um deserto que na sombra fazia 50 graus. Na sombra, queridos, fazia 50 graus. E no versículo 5 do capítulo 4 de João, o texto diz assim: chegou uma cidade, Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Queridos, Jesus estava em Sicar, nessa terra, nesse deserto, queridos. Você acredita que ali era um lugar consagrado para um encontro? Sicar era um lugar consagrado, queridos, porque aconteceram grandes encontros naquele lugar. Ali, Rebeca se encontrou com Eliezer, o seu moço de Abraão, que a levou como esposa para Isaac. Ali, queridos, naquele lugar, Jacó viu pela primeira vez Raquel. E com a troca daquele primeiro olhar, surgiu esse primeiro amor em sua vida. Nessa fonte, queridos, nesse poço, nesse lugar chamado Sicar, Zípora encontrou o seu esposo, Moisés. Um lugar consagrado, queridos. Mas o texto disse que Jacó deu esse lugar para José. Deu. Como pode um pai dar um deserto para o filho? Que pai é esse? O texto diz que pai é que dá pedra para um filho lhe pedindo peixe? Que pai faz isso? Que pai, queridos, é que dá um deserto para um filho? Um lugar onde na sombra é 50 graus. Sabe, queridos, na verdade, falar em 50 graus me deu um lenço. Foi onde mesmo? Aqui. Sabe por quê, queridos? Porque deserto é o lugar onde a gente mais aprende na vida. O deserto é o lugar onde mais muda, mais transforma nosso coração. Sabe, quando nós estamos bem, quando tudo está no lugar na nossa vida, nós não nos lembramos tanto assim de Deus. Ir à igreja
não é tão interessante assim. Mas quando nós estamos no deserto, queridos, queridos, aquele povo no deserto, queridos, por 40 anos, aprenderam coisas tão profundas em sua vida, que em outro lugar do mundo, eles nunca, jamais aprenderiam. O deserto é essa grande escola de Deus para nós. É esse lugar consagrado para nos encontrarmos com Deus. Sabe, queridos, nessa noite Deus veio se encontrar de uma forma especial com você. Quantos creem aqui? Diga amém. Então fecha teus olhos, eu vou orar nessa hora. A mão de Deus vai tocar sobre sua vida e você vai receber a sua vitória. A mão de Deus vai tocar seu coração e você vai ser abençoado em nome de Jesus, como nunca antes. Aleluia! Hoje é essa noite de você se encontrar com Deus, querido. Hoje é a noite de você estar em Sicar, junto a esse poço, queridos, esse lugar consagrado. Sabe, queridos, Chaclafastro me chamarava Sudequebias, Raclavama Siribion, Daraclamadriobra Fastro Chúpia, Replafanta Camarabra Valderiostro me chambra Nébias. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, sobre esse coração, vem, Senhor, sobre esse coração contrito, Deus aberto, vem, Pai querido, tocar, curar, transformar, Senhor, libertar em nome de Jesus. Jesus, vem passar, Pai querido, por esse território proibido. Vem, Jesus, vem transformar nossa história. Deus, chega de fazer coisas do meu jeito. Chega, Senhor, de fazer coisas da maneira que eu acho que tem que ser, que deve ser, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem, Senhor, vem nessa noite sobre cada Samaria, em nome de Jesus, e opera, Senhor, cura, transforma, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Beba dessa fonte, querido, nessa noite, beba dessa água que Jesus está te dando para tomar nesse lugar, em nome de Jesus. Ei, Xandarabassu de quebriola da gramacíbia. Beba dessa fonte, deixa essa fonte jorrar dentro de você agora, em nome de Jesus. Aleluia! Eu quero beber da tua fonte, eu quero beber, fonte de águas vivas, tu és a fonte, Senhor. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Diga, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Vamos aplaudir a fonte nessa noite. Vamos aplaudir a fonte, querido. Vamos aplaudir esse Jesus que cura, que transforma a nossa vida. Aleluia. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Não consegui passar das 10, né? Quanto mais ir até meia-noite, fala a verdade. Vocês são bons demais, viu? Vocês são bons demais em aceitar essa proposta, esse desafio, viu, queridos? Mas eu quero chamar o Edu aqui, se ele me permite, por favor. Sabia que hoje é dia do pastor? Hoje, dia 8 de junho, é dia do pastor, queridos. Vamos dar uma linda salva de palmas pelo nosso pastor aqui de Piquete, em nome de Jesus, amém? Parabéns. Deus abençoe, viu? Muito bom o seu trabalho aqui. Muito bom.
Mas hoje é o seu pastor aqui da igreja. Obrigado por essa honra, irmão.